Em nome do Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão, agradecemos vossa visita ao nosso canal do YouTube e vos convidamos a que fique connosco e, em conjunto, vamos analisar as questões de 11 a 15 do Livro dos Espíritos. Em especial para aqueles que nos visitam pela primeira vez, relembramos que esta obra se divide em 4 grandes partes, ou 4 livros, a partir dos quais as restantes obras da codificação se estruturam. Para melhores detalhes sobre esse assunto, convidamos a que visualizem nossa live, que tem como título Estudo do Livro dos Espíritos, número 2. Vamos então dar continuidade ao estudo das causas primárias. Livro 1. As causas primárias. Capítulo 1. Atributos. 3. Atributos da divindade. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta dos Espíritos. Quando o seu espírito não tiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, então verá e compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribuiu. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas. E ele faz então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. O mistério da divindade. O mistério da divindade está distante da compreensão humana, por faltarem ao homem sentidos para tal. As sequências misteriosas que vão dos espíritos até Deus são infinitas, e os caminhos são igualmente sem fim. O crescimento da alma vai apetrechando de poderes, de sorte a conhecer mais profundamente o mundo espiritual e as leis que governam toda a criação divina. No estágio em que nos encontramos, querer conhecer a intimidade de Deus é querer saltar para o inconcebível, desrespeitando a harmonia da gradatividade, da sabedoria maior. Alguns homens inexperientes afirmam que não existem mistérios para os espiritualistas. Como se enganam esses nossos irmãos? Quanto mais nos conhecemos, mais sabemos que nada sabemos, em se falando das dimensões que se escondem nas dobras da escala evolutiva e nos segredos da divindade. Os que dizem conhecer tudo, nada sabem, são pseudo-sábios diante da sabedoria maior. Certamente que é o orgulho se movendo em seus sentimentos e a vaidade egoísta iludindo seus corações. Quando Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que fora da caridade não há salvação, está-nos mostrando que o ambiente da benevolência prepara e nos ajuda a despertar os talentos internos, de maneira a observarmos outras nuances das leis que até então não tínhamos percebido. A caridade, em todas as suas feições, é a força divina no divino aprendizado de todos os espíritos. É luz nas mãos de quem deseja ser iluminado. É chave que abre muitas portas do saber, porque a caridade é, por excelência, amor. Quem quiser conhecer mais um pouco dos mistérios de Deus, que faça e viva a caridade, que ela sublimará a nossa visão interna e auxiliará o desenvolvimento de sentidos apropriados para compreender os efeitos das leis divinas. Outra coisa valiosa que recomendamos
é o exercício da oração. Não devemos esquecer a prece em todas as circunstâncias. Ela desata e desenvolve os fios dos pensamentos, impulsionando-os em todas as direções, de acordo com os sentimentos que os geram, e tem a capacidade de receber de volta os frutos na mesma dimensão em que foram emitidos. Nós somos mundos com imensuráveis qualidades a se desenvolverem e que devem ser canalizadas para realizações que beneficiem não apenas o próprio, mas também a coletividade. Se estamos em busca de mistérios que muito nos atraem, na verdade precisamos admitir que existem muitos mistérios no mundo íntimo de cada criatura. E eis aí a grande oportunidade de estudarmos a nós mesmos e nos deliciarmos com os nossos tesouros íntimos. O amor é qual um sol que se divide em várias virtudes. E vamos observar esse fenómeno maior dentro de nós, com honestidade, nas boas obras, que os véus vão caindo em sequências suportáveis, e serenidade. A serenidade dominar-se a consciência. Esses são os mistérios menores, representando uma universidade onde devemos permanecer por tempo tão longo que não podemos determinar. Despertemos para esse trabalho louvável e dignificante, de nos conhecermos a nós mesmos, porque conhecer a divindade como pretendemos somente será possível depois de nos tornarmos espíritos divinos, e mesmo assim, de certo encontraremos em nossos caminhos de luz mistérios e mistérios a desvendar, o que haveremos de fazer com amor e alegria espiritual. Que Deus nos abençoe nesta jornada infinita do acordar para a luz. Questão número 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas das suas perfeições? Resposta dos Espíritos. Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Pensamentos puros. A elevação moral dotar-nos-á de pensamentos mais ou menos puros, capazes de perceber determinados mistérios, antes escondidos pela incapacidade humana. Encarnados e desencarnados, estamos em uma grande escola de Deus, que impulsiona os nossos sentimentos a depurações necessárias e urgentes, no sentido de enriquecer todas as nossas qualidades espirituais. Mas ninguém pode realizar nada sozinho. E nossos benfeitores nos coadjuvam, intuindo-nos e incentivando o esforço próprio, nesse trabalho conjunto que fortalece a fraternidade, qual facho de luz de Deus iluminando as almas. Precisamos perceber que espírito algum está afastado da divindade. Quando falamos que não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, não quer dizer que estamos longe do Senhor. Pelo contrário, Ele está em nós, vibrando com todas as suas perfeições e fora de nós, nos iluminando com todas as suas qualidades superiores. A nossa integração com Ele depende da nossa disposição espiritual pela força do tempo. É necessário que entremos na senda do amor puro, para que a pureza nos alimente, no raiar de todos os dias e no percurso de todas as nossas existências. A evolução espiritual, ou despertar, simboliza uma escada como a de Jacó referida no texto bíblico. De vez em quando alcançamos um degrau, respeitando mais além a força indutiva que nos leva ao conhecimento mais elevado. O homem comum desconhece a engrenagem filosófica do aprimoramento, pois faltam-lhe sentidos para perceber esse mistério que somente a elevação espiritual pode conceber. O espiritualista, com ideias universais da sabedoria divina, começa a adentrar no grande arcano e sentir um novo mundo de saber pelas belezas incomparáveis das sensibilidades do coração. São poucos na Terra, mas existem alguns
cujos pensamentos já se afinizam com o reino das ideias de grande pureza espiritual. E esses pensamentos lhes dão aspecto de missionários de Deus, em exercício no mundo das formas. Estão no corpo, porém vivem no reino divino pelo ambiente de luz, de consciência. Este é o futuro de toda a humanidade, da qual somos parte integrante. Jesus desceu dos altiplanos da vida maior para nos ajudar, abrindo a academia do amor no plano em que habitamos, facilitando assim meios mais rápidos para o despertar de nossos dons espirituais. Ele nos convida por meios variados e nos chama por modos diferentes. É necessário conhecermos a sua voz e seguirmos as suas pegadas. Quem começou a viver as virtudes disseminadas pelo Evangelho está-se ligando por fios invisíveis a algumas das perfeições do Senhor e delas nunca mais se apartará, ouvindo sempre a voz do comando divino a dizer: levanta-te e anda, que estarei contigo eternamente. Questão número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos. Resposta dos Espíritos. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficai sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e que para as quais a vossa linguagem limitada, às vossas ideias e às vossas sensações não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito às vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conhecer. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial. Quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa, ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. As qualidades de Deus. As qualidades de Deus não são passíveis de ser compreendidas por nós, simples humanos que somos. A única coisa que poderemos fazer são comparações pálidas, baseadas naquilo que a nossa mente já consegue entender, por não haverem outras em que possamos nos apoiar. Sujeitamos Deus, assim, às nossas fracas deduções em confronto com os nossos dons, colocando o nosso Pai Celestial dotado de faculdades semelhantes às nossas, ainda que as consideramos altamente aprimoradas. Quando os Espíritos nos disseram que Deus é a suprema inteligência, é porque não encontraram em nós recursos na linguagem capazes de destacá-lo de outra forma. Inteligência e razão ainda são posses do espírito comum. O Criador
está acima de todas as colocações humanas e mesmo espirituais, tendo em conta os planos que ainda estão próximos do nosso. Quando falamos que Deus é amor, certamente estamos diminuindo o grande foco de luz que nos sustenta a todos. O amor é um dos seus atributos. Ele, porém, é muito mais que o amor. A ansiedade dos homens em conhecer Deus, seus atributos, sua intimidade, é impulso dos primeiros passos da criatura na escala evolutiva. A magnitude de Deus ofusca todas as luzes e a sua bondade inspira todas as bondades do universo. O seu amor alimenta todo o amor da criação e o seu trabalho é o exemplo que devemos operar constantemente. É muito bom falar de Deus, pensar em Deus e, se for o caso, escrever sobre Deus, porque é neste ambiente que passamos a conhecê-lo melhor e respeitá-lo com dignamente. Enquanto assim agimos, estamos condicionando ideias elevadas acerca da sua inconfundível personalidade. Este exercício é de alto valor para a nossa integração com a divindade, pois se processa uma operação de seleção de valores nas nossas intimidades, como no íntimo de quem, porventura, nos ouvir ou ler. É um tempo que o próprio tempo aperfeiçoará nas bênçãos do comandante maior. Uma coisa podemos já afirmar com muita alegria: que as sementes dos atributos do Criador se encontram plantadas nas nossas consciências, na profundidade do nosso ser, e, se assim podemos dizer, a força do progresso se encarregará de despertá-las para a luz e fazê-las crescerem para a fonte de onde vieram. Ninguém foge desses caminhos delineados pela grande vida. Por enquanto, a área da nossa liberdade é muito pequena para sabermos o de que verdadeiramente precisamos. Assim, tudo obedece à vontade daquele que nos criou. Tudo vem dele e vai para o seu seio fecundo e celestial. Quem deseja analisar a capacidade de Deus, que observa a sua criação, a harmonia e a mecânica do universo. Tudo é luz na sua feição divina, mesmo o que pensamos ser treva, por nos faltarem os dons que serão desenvolvidos na busca da intimidade das coisas. Assim, se queremos viver felizes, deixemos despertar as luzes que existem em nossos corações, agradecendo cada dia à divindade e seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, que Ele nos libertará. Sejamos fortes na educação de nós mesmos, porque é na persistência do trabalho e no esforço do dever que beijamos as flores da sabedoria como se fossem a face do Criador, nos tornando dignos de um novo amanhecer. Capítulo 1, quarto, Panteísmo. Questão número 14. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta dos Espíritos. Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Deus existe, não podeis duvidar. E isso é essencial. Acreditai no que vos digo e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber quando na realidade não saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses temas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável.
unidade do Criador. Nos ensinam os Espíritos que Deus é uma unidade dinâmica, no seu caráter criativo e fecundo, mas único na sua majestosa intimidade de valores incomparáveis. Ele não é produto das coisas e inteligências disseminadas por toda a criação, pois causa e efeito são duas coisas distintas uma da outra. Basta um pouco de raciocínio para podermos harmonizar estas ideias referentes ao Senhor de todas as coisas. Em todos os momentos que nos propomos pensar em Deus, os nossos sentidos passam a vê-lo na sua unidade total, único na sua posição de benfeitor universal. Dividi-lo seria contrariar a nossa consciência e sentir insegurança sobre a verdadeira paternidade. Também no mundo espiritual, onde os sentidos se encontram mais livres para melhor sentir e analisar, os espíritos ouvem dos missionários da luz que até eles descem as mesmas deduções, as mesmas ideias sobre a unidade do Criador, mostrando-lhes a realidade pelos fatos da própria natureza, engenhoso processo que reflete a presença da grande luz em todas as intimidades criadas. Não nos devemos preocupar com os homens que ainda pretendem adorar outros deuses ou muitos deuses, como no passado. A verdade não se inquieta. Ela se impõe porque é a verdade. No perpassar dos tempos, somente ela ficará de pé diante de todas as deduções humanas. O que nos garantem os espíritos com toda a sinceridade de seu coração é que Deus é uno. É um ser individual, ligado por agentes sutis a toda a criação. O espírito que se encontra a si mesmo passa a sentir Deus com mais intensidade, por ser essa a senda e a porta de partida para novos conhecimentos sobre a divindade. Assim, nos recomendam os espíritos benfeitores que comecemos a estudar as nossas próprias reações, a analisar nossas próprias realizações, a corrigir os próprios deslizes, e isso nos permitirá conhecer outras dimensões do saber. Quando os nossos pensamentos se educarem na razão direta das qualidades superiores, e a boca se esquecer de ferir, os olhos de perscrutar os erros alheios, e as mãos se tornarem somente instrumentos de ajuda, estabelecer-se-á a harmonia em nossos corações. Sendo Deus unidade, é nosso dever criar a unidade do bem, do amor e da caridade em nós, para que possamos refletir a divindade em todos os nossos passos. O homem que procura não contrariar as leis naturais, quando desencarna, sentirá na profundidade do seu ser o porquê desta obediência. Em verdade, ninguém é livre na totalidade da expressão. Somos todos servos de Deus, e essa certeza se deve constituir numa imensa alegria, porque Ele sabe o que mais nos convém nas linhas do nosso despertar. O panteísmo é uma verdade camuflada, por encontrar uma humanidade ainda sem condições de senti-la face a face. A verdade se torna, pois, relativa em todas as suas nuances de claridades espirituais. Muitos já estamos comungando com ideias mais puras sobre a divindade, e essa maturidade nos aproxima mais da luz que nos alimenta e nos sustenta a vida. Por isso cremos na unidade de Deus, na sua justiça cheia de misericórdia e de amor. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais notamos a nossa dificuldade em conhecê-lo, dada a sua grandeza de poderes e os seus atributos indescritíveis. Sejamos obedientes ao comando maior, que tudo virá ao nosso encontro pelas linhas do nosso merecimento e de acordo com a nossa capacidade de suportar. Então, número 15.
Pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade. Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Resposta dos espíritos. Não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. A visualização do homem. Certos homens vivem visualizando o seu próprio destino, sobrevalorizando sua imagem, quais se fossem autênticos deuses. Estes homens não são desconhecedores dos poderes da divindade, da sua existência e do seu comando sobre todas as coisas, mas partem do princípio errôneo de que poderão algum dia, no tempo que se chama eternidade, ser um Deus, como e certamente o Senhor a quem eles respeitam e obedecem. Claro que será tempo perdido, será a cogitação vestida de sonhos irrealizáveis. No quadro em que se encontra a humanidade, diante das suas necessidades mais prementes, o dever de cada criatura deveria ser o cultivo das virtudes assinaladas pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente para nós, apesar do seu potencial espiritual elevadíssimo, Jesus gastará séculos incontáveis para harmonizar nosso planeta com as leis do amor, que, sendo reflexos dos atributos de Deus, por ele são recolhidas pela sua sapiência e entregues aos homens através da vivência daquilo que nos ensinou por misericórdia divina. Os benfeitores espirituais nos incentivam à prática dos seguintes valores espirituais: manter a alegria nos nossos caminhos, o perdão junto aos que nos ofendem e caluniam, o trabalho de acordo com nossas forças, a dignidade na altura dos nossos conhecimentos, a fé que conforta os nossos corações, a caridade bem situada e o amor bem compreendido. Estes são os princípios que devem nortear nossas visualizações. Querer comparar-nos com a divindade é dar vazão ao orgulho e voar com as falsas asas da vaidade. Mais ainda, estaremos indo contra as próprias leis que nos regulam o porte espiritual. É a mesma coisa que pretendermos apagar o brilho de uma estrela com o simples ato de tapar nossos olhos com 2 dedos. Ganhemos tempo. Estamos na era da luz. Busquemo-la em todas as direções para que essa luz que o Senhor colocou dentro de nós se acenda em todo o seu esplendor, libertando-nos das trevas da ignorância. O pretensioso atrofia suas próprias forças e deixa de alcançar no tempo o que deveria, a liberdade de compreender a verdade e viver um ambiente de paz da sua consciência. Sejamos humildes em todas as situações e respeitosos perante as ajudas recebidas. Sejamos atenciosos e prestativos para com aqueles que caminham conosco, porque aquele que aprimora a si mesmo não tem tempo para devaneios e granjeia amigos por onde passa. Se os homens desejarem ser parte de Deus, não seria muito melhor nos sentirmos sendo seus filhos? Nunca faltarão, em tempo algum, as respostas às perguntas que formulamos ao Criador. Elas nos chegam por muitos meios e à medida que o tempo passa e o intercâmbio se aperfeiçoa, colocando-nos com mais segurança para conhecer as verdades que ainda desconhecemos. Quantos livros não existem na Terra, respondendo perguntas de toda a natureza? Basta procurarmos para encontrarmos. Hoje só não aprende quem não quer. Comecemos pensando, prosseguindo, orando e avancemos ao encontro da verdade que ela nos aparecerá com os braços abertos para nos libertar. Visualizemos nosso Mestre Jesus, que Ele nos instruirá dentro das nossas necessidades e na medida exata da nossa capacidade de bem aproveitar os benefícios a receber.
E aqui terminamos a nossa apresentação com os votos de muita saúde e paz. Nos despedimos até nosso próximo estudo. Até breve.